Então foi assim. Eu tive um sonho no meio da noite. Como diz o apóstolo Paulo, não sei se estava no corpo ou fora do corpo. Tudo o que sei é que fui arrebatado ao paraíso. Bem, não estou afirmando que foi igual a isso, mas estou dizendo que de alguma forma foi mais do que um sonho, porque até hoje, todos esses anos depois, é tão fresco. Ainda posso sentir os cheiros, ainda consigo ver os lados. Sim, eu podia sentir os cheiros. Quero dizer, era inacreditável. Era como se eu estivesse fisicamente em outro lugar, mas não era uma experiência fora do corpo. Eu sabia que estava fora do meu corpo. Foi como se eu tivesse pensado que era um sonho. Até que acordei. E então começou a ser tão assustadoramente real que, levei vários anos para compartilhar com alguém. Vários anos antes de compartilhar com alguém, porque isso me assustou. O que aconteceu foi o seguinte. Então fui para a cama, dormi. Em meu sonho, visão, seja lá o que for, sonhei que estava em um campo e era noite. E eu estava olhando para a vastidão do céu. Eu poderia estar em países de céu grande. Não há montanhas, nem prédios na minha frente, só o horizonte. A beleza dos céus era realmente de tirar o fôlego. Atrás de mim, lá atrás, eu podia ouvir os sons da terra, buzinas, pessoas conversando, não conseguia distinguir palavras específicas, mas como multidões falando, torcendo, talvez assistindo a um jogo de futebol. Ouvi bebês chorando, muitos barulho e algo assim. Apenas conversas e choro e pessoas conversando. Eram sons da terra. Mas eu não conseguia me virar. Não sei se estava proibido de fazer isso, pois eu estava olhando para a vastidão do céu. Uma noite linda, linda, ouvindo todos os sons da terra atrás de mim, sem nenhuma preocupação com o mundo. Enquanto observava as estrelas e constelações, eu identificava algumas das constelações que conheço, e literalmente vendo-as. E então, de repente, a próxima coisa que sei é que estrelas ganham cores. E vejo essas cores no sonho e lembro de pensar. Não só isso é lindo, mas também é muito incomum. Não sei se já vi esse fenômeno antes. E então eu via coisas riscando o céu, talvez como um cometa ou algo assim, mas é a coisa mais linda que já vi, com cores envolvidas. E então algumas constelações começaram a quase girar, não como um ventilador, mas quero dizer, começaram a se mover assim. E então começaram a mudar de posição um pouco. Então lembro de pensar, ok, algo sobrenatural está acontecendo. Agora tudo isso acontece na minha mente enquanto assisto. Ainda ouço os sons da terra. Então ouço os sons da terra atrás de mim ficando um pouco mais apavorados. É como se eles também estivessem vendo e não soubessem o que fazer com isso. Lembro que não senti terror. Eu senti um sentimento de admiração e maravilha e pensei, algo está acontecendo nos céus. Há uma mudança, há um movimento, despedaçando. Há algo acontecendo, sobrenatural. E então depois, as estrelas apareceram, caindo do céu. Não apenas caindo, mas vindo em direção à terra. Ao mesmo tempo parecia, agora eu sei, as escrituras que falam sobre os céus sendo enrolados como um pergaminho. Parecia quase como uma mudança dimensional acontecendo. E então as listras descendo, e então os sons da terra atrás de mim. Terror sagrado puro. As pessoas estavam gritando, berrando, você podia ouvir pessoas, ó meu Deus. E então sirenes estavam tocando e sons de alerta. E era como se algo cataclísmico estivesse acontecendo. Eu ainda estou assistindo. Estava acontecendo tão rapidamente. E eu lembro de pensar, bem, por que eu não tenho medo? A próxima coisa que eu sei, há uma presença ao meu lado. Não posso olhar ou não olhei, mas estava ciente disso. Que eu estava no meio. Nos braços de uma presença ou no meio de uma presença sobrenatural. E quando dei por mim, estava sendo elevado. E não estou falando de algum tipo de um conto sobre o arrebatamento ou algo assim. É que foi real, foi suave, foi pacífico. Olhei para a minha esquerda e agora, durante todo o tempo em que não olhei para a esquerda ou para a direita, minha esposa estava bem ali. E ela é uma grande mulher de Deus, e ela conheceu o Senhor muito antes de mim. E ela estava olhando para mim, sorrindo, e nós tínhamos aquele olhar de conhecimento. Nem sequer nos comunicávamos, mas sabíamos o que estava acontecendo. E fomos levados para cima. E quando dei por mim, era como se estivesse assistindo a um filme de Guerra nas Estrelas em velocidade warp. Tudo se transformou, sabe, em uma faixa e depois em uma lanterna. E bum! Foi como se tivéssemos atravessado outra dimensão, se preferir. Uma barreira de algum tipo. Sem medo algum.
E ainda estou ciente dessa presença, de que estávamos sob o controle de um ser benevolente. E a próxima coisa que vi foi que nós atravessamos. Vou chamar isso de mudança dimensional. Atravessamos outra dimensão. E diante de mim estava o mais belo. Devia ser a aparência da terra quando ela foi formada pela mão de Deus. As cores eram tão vibrantes, o ar tinha cheiro de flores. Às vezes ainda sinto esse cheiro. Vi o que pareciam ser campos. Lindas e pequenos campos. Flores por toda parte. Era possível ouvir crianças ao longe, rindo e se divertindo muito. Gente, a paz era impressionante. O sol estava simplesmente magnífico. Lembro-me de ter perguntado a Deus: isto é o céu? Isso é o paraíso? E então ouvi a voz e ela simplesmente disse: é aqui que você viverá para sempre. Bem-vindo ao lar. Olhei para minha esposa, ela sorriu e eu acordei. E como eu compartilhei com a congregação. Eu fiquei chateado e não queria acordar. Pensei que o arrebatamento deve ser assim para um crente, uma vez que você está lá. Você não quer voltar. Quero dizer, mesmo que haja entes queridos por perto, você sabe que de alguma forma tudo será resolvido. Você não quer voltar. Não depois de sentir, provar e ver isso. O apóstolo Paulo disse assim: olhe, estou lhe dizendo que sua mente não pode conceber. Então, algo semelhante aconteceu comigo. Não estou me comparando ao apóstolo Paulo. Minha experiência não foi nem de longe tão completa ou tão detalhada quanto a dele, a de João ou a de Daniel. Mas isso aconteceu comigo agora. Foi tão real e tão profundo. Foi diferente de tudo o que eu pensei comigo mesmo antes de compartilhar isso com alguém. Se algum dia eu o fizer, vou esperar alguns dias e algumas semanas para ver se isso passa. Vou esquecer isso e 3 meses depois não vou se lembrar de nada, não se lembrar mais. Ok, então pensei, vou ver se isso acontece. Bem, as semanas se passaram e tudo o que eu conseguia fazer era pensar sobre isso. Não era tudo o que eu conseguia fazer, mas muitas vezes eu pensava sobre isso e entrava em êxtase, fechava os olhos e pedia a Deus: por favor, deixe-me voltar, por favor. Eu me pegava dormindo à noite dizendo: Senhor, poderia me levar de volta para lá? Mas isso nunca aconteceu. Nunca tive nada parecido com isso antes e nunca mais tive nada parecido desde então. Então, aqui está o que eu compartilhei com a igreja, porque agora as pessoas estão ouvindo e dizem: isso é muito legal, mas você sabe que pode ter tido apenas um sonho naquela noite, ou pode estar mentindo, pode estar inventando isso. Então, por isso que não queria compartilhar essa experiência, mas eis o que aconteceu. Alguns anos depois, não sei se 3, 4 ou 5 anos depois, minha esposa e eu somos muito próximos. Somos assim desde que nos casamos. Tentamos todas as tardes estarmos juntos. Eu viajo muito. E quando estamos juntos, sentamos, tomamos café, conversamos por 1 hora. Um dia, anos depois do meu sonho, fizemos isso. Várias vezes comecei a contar a ela esse sonho, mas eu apenas hesitei. Eu apenas pensei, sabe? Eu sei que minha esposa acreditaria em mim, tenho certeza disso. Mas é tão incrível. Mas como vou contar esse sonho? Como vou descrever isso além de um sonho? Como dizer que foi um sonho, mas mais que isso? Como vou contar? Eu não sabia como contar, então não contei. Bem, de qualquer forma, anos depois, sentados, tomando café, minha esposa está lá. Então eu disse: preciso te contar algo que aconteceu comigo. Disse: por favor, não pense que estou louco. E ela até riu. Bem sabe que nos conhecemos desde os 10 anos. Somos grandes amigos e um casal. Então eu contei a ela exatamente o que relatei a vocês. Ela ficou encantada olhando para mim. Não disse uma palavra. E eu estava pensando, ela pensa, ele é louco. Mas quando terminei, ela disse para mim: você precisa perguntar ao seu neto sobre o sonho de arrebatamento dele. E então eu perguntei: o que você quer dizer? Ela disse: seu neto vem esta tarde. Ele também teve isso anos atrás, quando era um garotinho. Talvez 3 ou 4 anos. Agora ele está mais velho. Ela disse que ele estaria lá naquela tarde. Ela disse que não iria dizer nada a ele. Só me disse: quando ele entrar pela porta, fale com ele. Sente-o e diga a ele: conte-me sobre seu sonho de arrebatamento. Ela disse a mim: pergunte e fique quieto e ouça. Eu disse: ok, eu não entendi. Eu perguntei: por que você está sendo tão misteriosa? Ela respondeu: você verá. Pergunte a ele. Então eu pensei: ele teve algo semelhante. Eu não sabia. Então ele veio. Eu perguntei. Perguntei antes de irmos à igreja naquele dia. Então, antes de irmos, eu disse: sente-se 1 minuto. Vamos conversar.
E então eu perguntei a ele, eu disse, ele chama sua avó de Gigi. Foi assim que ele tentou dizer avó quando tinha 1 ano, eu acho. E isso ficou. Então eu disse, Gigi disse para perguntar sobre seu sonho de arrebatamento. Bem, ele meio que virou a cabeça e olhou para ela como, posso contar? E ela olhou de volta. Ela disse, claro. E ele falou, nunca contei isso a ninguém além de Gigi. E eu disse, tudo bem? Bem, ela disse para você me contar porque eu tenho algo a te dizer. E ele falou, ok. Primeiras palavras dele. Eu estava em um campo. E eu estava olhando para cima. E ele basicamente descreve tudo o que aconteceu comigo. Ele disse que ouvia, mas não chamou de barulhos. Ele disse que ouviu pessoas atrás dele. Parecia uma grande cidade. Mas ele disse que não se virou. Eu não vi, só ouvi. Ele disse que estava olhando para o céu e então as estrelas começaram a se mover. Pensei que estranho. E ele disse que começaram a mudar de cor e descreveu tudo, exceto que ele tem mais detalhes. Ele acerta até o ponto onde tudo está meio que as dimensões estão mudando o céu. O céu, que é como listras, estão descendo assim, as estrelas estão caindo do céu. E então ele diz que percebeu que essas não eram estrelas, eram seres angelicais. E ele diz que fomos arrebatados, e ele disse que foi arrebatado para cima, e ele diz que era como se eu estivesse em algum tipo de carruagem ou algo assim, e que havia um anjo com seus braços em volta de tudo. Ele disse que eu o vi. Ele disse que falei com ele. E ele diz que fomos levados rapidamente, e ele diz que você e Giki estavam lá, e acho que ele mencionou alguns de seus pais. Ele viu pessoas que ele conhecia, e disse que viu seus rostos. Ele disse que não foi uma viagem longa, e sim rápida. E a próxima coisa que ele falou, ele disse que estava em lugar que se chama Paraíso, um lugar lindo. Então ele descreve tudo como eu. E então ele disse, depois disso, eu acordei. E então minha esposa está ali agora parada, ela está em lágrimas e me dizendo, eu te disse. Ela me diz, vocês tiveram o mesmo sonho. Deus mostrou para vocês dois. E sabemos que Deus tem algo a revelar através disso. Então após ouvir tudo isso, eu disse, você contou para sua mãe e seu pai? Eles disseram não. Eu disse, você se importa se eu contar a eles? Ele disse, não, eu não me importo. Então eu contei a eles e eles ficaram impressionados. Ok, então foi arrepiante. Agora é uma coisa de família. E claro, todos nós acreditamos uns nos outros agora. Meu neto, quando era pequeno, tinha de 3 ou 4 anos. Ele não sabia nada sobre carruagens e anjos e arrebatamento. Mas ainda assim, esse é o sonho que ele teve e ele descreve tudo. Agora que ele está mais velho, ele diz que foi isso e que ele não sabia nada. Então, como ele poderia ter inventado isso? Dizendo as estrelas, as cores e as pessoas por trás delas, foi igual o meu. Então agora todos nós da família estamos pensando e nos perguntando o que isso realmente significa. Chegamos todos a uma mesma conclusão. Deus está revelando coisas. Isso se deve ao fato de que é possível encontrar na internet relatos sobre visões de Jesus que são experimentadas tanto por judeus quanto por muçulmanos. Alguns relatam ter visto o inferno, enquanto outros afirmam ter vislumbrado o céu. Experiências de morte e volta à vida estão se espalhando por todo o lugar e se tornando cada vez mais frequentes. Alguns podem argumentar que casos assim sempre ocorreram, mas não em todas as gerações. Então, pela boca de, vou me chamar de velho, sabe? Um pastor, pregador, um avô. Seus filhos e filhas profetizarão. Seus jovens terão sonhos, seus velhos terão visões. A palavra de Deus não diz isso? No Antigo e no Novo Testamento? Eis ali o garotinho. Uma criança, um filho, um neto. Aqui está profetizando, se preferir. Papai, foi o arrebatamento. Certo? Eu sou um senhor com uma visão e um sonho igual ao que ele tem. Então, cerca de 5 ou 6 anos depois, estamos apenas seguindo com a vida. Estou pregando, fazendo conferências. Meu filho sempre vem comigo. Ele já é um homem adulto. Muitos provavelmente já ouviu. Estamos em uma conferência de pastores em Minneapolis, Minnesota. Era na primavera. Havia nevado naquela primavera. Havia neve por todo o chão. As pessoas em Minnesota estavam felizes com isso. Estavam se divertindo muito. Centro de conferências. É uma igreja grande e estava cheia, com capacidade estimada de 1.000 pessoas. O evento durou 4 anos e nossa mesa foi preparada para os palestrantes do período. Então, eu tinha acabado de pregar, estava no quadriênio e como tinha acabado de terminar, as pessoas se aglomeraram em volta da minha mesa. Não que eu fosse um grande orador, mas é que eu tinha acabado de terminar. E fui para a minha mesa, tinha escrito alguns livros. E lá estavam eles. Bom, os livros estavam empilhados. Meu filho estava em pé à minha esquerda.
Estava ali na minha mesa de livros, vendendo os livros. Estava lá para conversar com as pessoas, ministrar, orar com elas, talvez autografar se elas quiserem seu livro autografado. Mas meu filho estava cuidando de receber o dinheiro, dos cartões de crédito e de tudo mais, e respondendo às perguntas das pessoas sobre os livros. Então isso estava acontecendo na mesa. Tinha muitas pessoas na minha frente falando comigo: ei, você pode autografar isso? E sobre o que é esse livro? E você sabe, então estamos tendo essas conversas. Estou olhando por cima da multidão, sou alto como você, não tão alto quanto você, mas sou alto. Então consigo ver bem por cima da multidão e vejo uma jovem abrindo o caminho. Ia serpenteando pelo caminho, delicadamente encostando nas pessoas, tentando chegar na frente. E pensei: seu coração é abençoado, ela quer muito chegar aqui, mas alguém pode impedi-la, pois todos estão tentando chegar até mim e ela está passando na frente. Mas tudo bem, sempre tem um assim na multidão. Eu estava pensando isso sobre ela, que seu coração fosse abençoado. E quando ela se aproximou, percebi que estava chorando, seus olhos inchados de lágrimas. E pensei: que Deus a abençoe, ela está com problemas querendo falar comigo, percebi isso, entende? Bem, ela chegou quase à minha frente, estava de pé algumas fileiras atrás, olhando para mim como se quisesse me envolver. Então eu a vi desanimada e ela virou-se e voltou para o outro lado. E pensei: meu Deus, eu queria tanto dizer, espere um minuto, mas não consegui, pois estava autografando livros e as pessoas conversavam comigo. Mas observei tudo isso. Ela saiu, a vi ir pelo saguão até as grandes portas da igreja e eu disse: nunca a verei de novo. Eu não tinha nenhuma ideia do que ela queria. Depois, Brandon me perguntou se eu tinha visto a garota que saiu. Confirmei que sim, eu a vi, mas não sabia do que se tratava. Ele também não. Continuamos. Com o tempo, a multidão diminuiu, mas ainda estava lá, conversando com as pessoas. A porta estava aberta e as pessoas entravam e saíam, e a vi novamente. E ela entra e começa a se movimentar no meio da multidão novamente, mas agora é muito menos. Então é muito mais fácil. E eu pensei: tudo bem, desta vez vou falar com ela, porque obviamente há algo em sua mente. Ela finalmente se levanta. Ela vem e fica de pé ao lado da mesa. Estou autografando meu último livro aqui. Ela pergunta se pode falar comigo. Seus olhos ainda estão inchados, com lágrimas. Ela enxuga as lágrimas. Respondo sim e pergunto seu nome. Ela responde: Verônica. Pergunto como posso ajudar. Seguro sua mão e a pergunto: algo te incomoda? Brandon guarda dinheiro e empilha livros, mas de olhos em mim. Ela disse: enquanto você estava pregando, Deus falou comigo. E ela disse: Deus, eu nunca tinha ouvido a voz de Deus antes. E ela disse: não ouvi em meus ouvidos, mas ouvi aqui dentro. E ela disse: ele me disse que eu tinha que falar com você, que você tinha a resposta para mim, que você saberia a resposta para a minha pergunta. Bem, eu não tinha ideia de onde ela estava querendo chegar. Por isso quis ser humilde em relação a isso. Tipo, eu não sei tudo, mas se Deus lhe disse, talvez eu saiba. E ela disse: é sobre um sonho que tive. E Deus me disse que você poderia interpretá-lo. Agora lembre-se, faz anos que não tenho isso, quero dizer, já faz anos, 5 ou 6, 7 anos. E tudo o que estou ouvindo é que preciso que interprete um sonho. Bem, eu sei que Deus pode conceder o dom de interpretar sonhos conforme a Bíblia, porém nunca me considerei um intérprete. Nem conheço mal, sei meus próprios sonhos, sabe? O sonho do arrebatamento é o único que tive na minha vida. Mas eu tive outras coisas onde eu tive que apenas dizer, sabe, eu comi algo ruim hoje à noite. Isso é tudo que consigo pensar. Parece que pode ser espiritual, mas eu não consigo entender isso. Então eu esqueço. Bem, ela diz que quer que eu interprete o sonho. Deus me disse que você pode interpretar e eu estou pensando, tudo bem. Ou ela não ouviu Deus, ou Deus está prestes a me dar um dom para interpretar o sonho dela. Então estou pronto. Eu disse, bem, apenas me conte e eu te direi. Eu disse, agora não vou fingir que sei algo se não tenho ideia. Eu vou te dizer e espero que não machuque seus sentimentos. Mas eu disse, eu não engano as pessoas com isso se eu não sei o que é. Ela diz, tudo bem então. Ela disse que eu estava em um campo quando ela disse essas palavras. Eu fiquei sem reação, mas meu filho pegou meu casaco. É tipo, pai, ouça isso agora. Ela disse que eu estava olhando para o céu e estava olhando as estrelas quando ela disse isso. Estou prestes a desmoronar. E eu estou olhando para ela e ela começa a descrever tudo. Eu ouço as pessoas atrás de mim. Eu ouço crianças. Ela disse, eu não podia olhar. E ela disse, então a estrela começou a se mover. Agora meu filho, Brandon, que é o pai do meu neto, que sabe de tudo isso, ele só diz, ele agarra meu braço de novo. Ele diz, oh meu Deus, pai. E Verônica para e diz,
Você sabe do que se trata? E Brandon disse algo assim. Ele teve o mesmo sonho. E ela diz, o quê? E eu disse sim. Termine o que está dizendo. E ela diz, estou quase terminando. Ela diz, então as estrelas caem do céu. E então ela diz, e eu gritei e me joguei no chão e cobri minha cabeça e então acordei. E ela diz, o que é? O que foi isso? Ela diz, foi tão real, isso aconteceu há meses. E ela disse, contei ao meu marido e viemos a esta conferência. Ela disse, preciso de uma resposta. Ela disse, foi tão real, não consigo tirar isso da minha mente. E você está dizendo que você tem o mesmo sonho que eu? Eu disse exatamente, exceto que meu sonho foi mais longe e eu sei o que é. E ela diz, oh meu Deus, Deus me falou. Então eu disse, Verônica, eu sei a resposta para este sonho e agora são 1000 pessoas em Minneapolis. Eu sou da Flórida e você sabe. Ela descreve meu sonho e o sonho do meu neto. Então eu perguntei a ela, por que você foi embora? Ela disse que ficou com medo e depois não conseguiu chegar até a mim e seu marido e seus filhos. Ela disse que tinha filhos pequenos. Eles estão dentro do carro. Ela saiu e chorou. Seu marido disse para ela entrar e falar comigo. Deus mandou ela fazer isso. Então ela teve coragem e voltou. Ela disse estar feliz. E me pergunta, qual foi o seu sonho? E eu disse que era o arrebatamento. E eu disse que preciso falar com você sobre seu relacionamento com o Senhor, porque você estava se preparando para perdê-lo. Porque você estava, e ela começa a chorar. E eu entreguei minha vida ao Senhor recentemente. E ela disse, sim, concordo. E eu preciso voltar para o Senhor. Ela disse, tenho estado tão longe do Senhor. E tudo o que consigo pensar é que Deus está tentando me dizer e que algo ruim está prestes a acontecer se eu não me acertar com Ele. Sinto que preciso estar no ministério. Não estou falando de pregar ou ensinar. Ela disse, só preciso investir minha vida de alguma forma no ministério do Evangelho. Então eu disse, bem, deixe-me dizer a você o que acontece depois que as estrelas caem. Eu disse, essas não são estrelas, são seres angelicais. E foi o arrebatamento. E nós subimos e atravessamos dimensões e barreiras, como você sabe. Eu disse, e então a próxima coisa que você sabe é que está no paraíso. E ela disse, meu Deus, e deixe-me dizer, não consigo nem descrever para você como é o cheiro, a aparência e o som. E ela disse, eu sabia que provavelmente tinha algo a ver com o arrebatamento. E eu disse, bem, sim, isso é tudo que posso lhe dizer. Tudo o que eu sei, mas eu disse que meu neto teve exatamente esse mesmo sonho. Eu o tive. Minha esposa, sua avó, testemunhou ele contando o sonho para ela. Os anos se passaram. Ele conta para mim. Eu conto para o pai e a mãe dele. Todos nós conversamos sobre isso. Agora, mais anos se passaram. Você vem a mim de Minneapolis, Minnesota, e está aqui me contando o mesmo sonho e que Deus lhe disse que eu sabia o que era. Eu disse, então isso não é uma coincidência. Então compartilhei isso com minha igreja várias vezes, digo em particular, não na TV, rádio ou conferência, só na minha igreja. E toda vez que faço isso, eles ficam impressionados. E então pessoas vêm até mim em particular e dizem, eu não tive um sonho assim, mas tive um sonho de arrebatamento também, e não consigo tirá-lo da mente. Então, até nesta conferência, tive talvez 20 pessoas, e há centenas de pessoas aqui, mas tive cerca de 20 pessoas vindo à minha mesa nos últimos dias dizendo, eu não tive esse sonho, mas tive algo muito parecido onde fui arrebatado. E obrigado por compartilhar isso, porque agora sei que não estou ficando louco. Veja, não há como saber o que Deus está falando às pessoas, seu povo, mas as pessoas não sabem como compartilhar isso com um mundo descrente. Então essa é minha história. É testemunhada. Você sabe, uma vez que Verônica me disse isso, então eu soube. Era como se o Senhor estivesse tentando me fazer compartilhar isso antes de eu pensar. Deus está dizendo, avise que estou voltando. Aqui na conferência, a primeira vez que compartilhei. Sei que alguns não vão acreditar. E eu, quero dizer, não posso evitar. Não posso me importar se acreditam ou não. Sei o que aconteceu. Sei o que meu neto disse. Sei o que Verônica disse. Cada um desses foi testemunhado por pessoas. Então, o que isso significa? Eu só não acho que aquele sonho significava que ia acontecer na minha vida. Parece que sim, mas posso estar errado. Acho que Deus está alertando sua igreja para o arrebatamento. Se preparem, eu senti isso. Acho que Deus está preparando o seu povo para o arrebatamento. O tempo está curto. Acerte-se com Jesus Cristo. Se você não está certo com o Senhor, acerte-se com Ele. Ele virá e não tardará. Será muito rápido. Romanos 10:9.
Se você confessar com sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Romanos 10:13. E quem invocar o nome do Senhor será salvo. Hoje pode ser o dia da sua salvação. Confesse com sua boca: Jesus Cristo é o Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. O Senhor foi ressuscitado dos mortos. O Senhor morreu na cruz por mim. Por favor, salve-me. E todos que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Deus te abençoe. Obrigado por ouvir. Lembre-se, Jesus voltará em breve para buscar a sua igreja.